Ei, bom dia, iluminadas! Hoje estamos aqui para mais uma live, Milagre da Segunda, e vai ser um tempo muito especial. Bom Tudo dia! bem, Ana? Bom dia! Que bom que você está aqui. Estou muito feliz Obrigada. que você aceitou o convite. Quero muito aprender com você sobre tudo, que eu tenho certeza que você tem muito para acrescentar, porque 14 anos cuidando de educação infantil não é para qualquer um, né? Tem que ter, sim, um chamado, tem que ter uma vocação. E glória a Deus por pessoas como você, que se colocam Amém. nessa posição de cuidar dos nossos pequenos e investir no futuro, né? E Sim, bom dia. Me conta um Muito pouquinho agora de você, mais para a gente te conhecer melhor. legal. Primeiro, eu que quero agradecer, né? O convite é um prazer. Imagina. Sou um pouco suspeita, né, para falar, mas eu sou apaixonada em falar dos pequenos. E sim, já são mais de 14 anos. Eu falo 14 anos porque é dentro de uma sala de aula, né, barra tatame, porque eu comecei ali cuidar deles, mas já venho no histórico aí da igreja, né? O Ministério Infantil, ó. Ai, que bênção, que Então coisa a gente boa. já sabe que é bem mais que isso, porque desde pequenininha sempre foi uma coisa que eu amava fazer, que era cuidar. Eu lembro certinho, assim, no culto infantil, nova, 8, 10 anos, eu ficava na porta para falar quem podia ir no banheiro ou não. E eu já trabalhava ali. Ah, então não tem jeito, é vocação mesmo, chamado. Ai, que coisa boa, porque quando a gente faz o que a gente é chamado para ser, realmente tem amor, né? E Com com criança tem certeza. que lidar com amor, não tem jeito. Eu já ouvi E muito na minha vida, nossa, mas você tem muita paciência. sim, mas tem que ser assim, né? Não tem jeito. Eles são Sim, tão amáveis, sim. né? A gente precisa saber Sim, lidar. E na verdade, né, Ana, a gente acha muitas vezes que a gente vai ensinar, mas a gente acaba aprendendo muito, com né? toda certeza, com toda certeza. E isso é o mais gratificante, sabe? O quanto eles são espontâneos e verdadeiros. Criança Uhum. não vai ter erro. Se você quer saber a verdade, você pergunta para uma criança que ele vai te falar a Ah, verdade. é. Mas é mesmo, com certeza. E é sempre muito bom, né, poder estar perto deles e aprender. Bom, mas vamos começar contando um pouquinho da sua história. Você falou que tem 14 anos na educação, né, infantil. Uhum. Você começou nessa questão do ministério. E como que você resolveu mesmo tomar isso para a vida e trazer mesmo para as redes sociais, conteúdos que edificam a gente extremamente? E quando que você percebeu essa necessidade de vir também para o digital? Conta pra gente um pouquinho. Pode deixar. Então, começou assim. Eu comecei a trabalhar em uma academia na Uhum. recepção, mas sempre tive essa proximidade com as crianças. E aí eu comecei a direcionar e entender o que eu ia fazer da vida, né? Faculdade, tudo. E eu entrei para a educação física. Eu me formei em 2013 pela PUC Campinas. E, e eu já, durante a faculdade, já tinha um pensamento voltado para isso, por conta de já ter esse background, né? Uhum. Esse histórico. E continuei ali trabalhando com as crianças e entendendo cada vez mais como que é importante o desenvolvimento deles como um todo. Existem Sim, várias linhas dentro da educação física e uma delas é bastante o psicomotor, então onde a gente trabalha não só a psicomotricidade, onde a gente não só trabalha o corpo, mas também trabalha a mente, é o indivíduo como um todo. sim, Então, tanto o corpo, alma e espírito. E isso é muito importante porque as crianças, às vezes, são tratadas como mini adultos, mas não, eles são crianças, são seres humanos que estão em fase de desenvolvimento, fase de crescimento. É muito importante estimular essa criatividade, essa sim. curiosidade que eles têm. E às vezes a gente ouve muito, meu filho não para quieto. Mas ele não pode ficar quieto. É o momento que ele tem para explorar, para gastar essa energia. Claro, tudo tem seu tempo, né? Não Uhum. adianta eu também falar assim, eu quero que meu filho fique 100% ligado 100% do dia. Não é, tudo tem seu tempo. Então, eu fui encontrando essa necessidade e o que aconteceu? Depois de anos trabalhando diretamente com as crianças, eu percebi que
quão importante é trabalhar com os pais, com as babás, com os professores, os profissionais que lidam, ou familiares Uhum. que têm uma criança em casa para depois refletir na criança. Porque a criança ela reflete tudo que vem de dentro da casa dela, ou do lugar onde ela passa o maior tempo do dia. E aí eu comecei a mudar meu público. Ao invés de trabalhar com as crianças, ainda falo sobre eles, eu trabalho com os responsáveis por eles. E aí Sim. veio uma outra mudança, uma grande mudança na minha vida, que dezembro de 2019, meu esposo e eu nos mudamos. Eu moro nos Estados Unidos hoje, tô aqui em New Jersey, então aqui são 7h10, a gente só tá com uma hora de fuso horário. Nossa, ô Ana, assim, só para não esquecer, tem uma amiga minha que é pastora aí, eu vou te passar o contato dela. De repente, eu não sei nem se você a conhece, a Micheline. Você conhece? Não, que legal. Aqui em New É Jersey? brasileira também. Aham. Depois eu te passo o Demais, contato. passa assim, passa assim. E aí a gente continua trabalhando aí com essa questão das crianças e agora voltado para o digital em meio à pandemia, né? Tudo Uhum. parado. E aí a gente uma ferramenta muito poderosa, né? Então é Muito. importante a gente utilizar isso para o bem e levar aí o apoio, o auxílio às Ai, pessoas que querem trabalhar com os pequenos. você não tem noção como eu fico feliz, Ana, de ter pessoas como você, sabe? É porque as nossas crianças são tão preciosas e a gente vê Sim, tanta sim, coisa no digital aí. Recentemente, não sei se você chegou a ver um vídeo do TikTok. sim. Ai, Então, assim, pelo amor de Deus. Meu coração sofre, sofre, sofre. E quando meu marido me mostrou esse vídeo, eu não tinha visto os outros, eu vi um só. Aí eu falei assim, tá repreendido, misericórdia, coisa horrível. aham, Aí depois começaram a mandar outros vídeos, aí eu falei, tá repreendido, porque é muito forte o trabalho do inimigo nos pequenos. muito, É muito forte, é porque muito. toda a inocência, toda a pureza está nas crianças. E Uhum. o meu papel nesse mundo, com certeza, é proteger eles para que eles se tornem pessoas, adultos, capacitados, adultos fortes, não só fisicamente, como emocionalmente, psicologicamente. E isso a Sim, gente tem que trabalhar agora, é na infância, não é lá quando chegou na fase adulta e agora? O que aconteceu? Onde que eu tô? Então é agora que a gente tem que trabalhar. E meu coração sofre muito quando eu vejo essas coisas. Eu fico realmente triste, mas motivada e falar, é agora que eu isso tenho que é. trabalhar. Então, por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas assim, sabe? Porque precisa, a gente precisa de pessoas que Sim, se levantem dessa forma, porque é aquilo que você falou, né? Investe, o inimigo investe muito pesado nas nossas crianças e muitas vezes a gente vê é, as pessoas que têm boa intenção paralisadas, sabe? sim, Não bota muito empecilho, enquanto isso, do outro lado, o negócio tá fervendo. Mas, enfim, né? Deus sabe de todas as coisas, amém pela tua vida. E eu quero te perguntar uma coisa. É, assim, falando sobre a questão do diálogo, né? Como que você, com 14 anos, lidando com criança, com certeza você sabe na prática como a gente pode lidar com os nossos filhos quando a gente sente que tem alguma coisa saindo do rumo, mas digo na forma de diálogo. Como que a gente tem uhum. que chegar na criança? Como que a abordagem que você sente que realmente faz a diferença para que a gente possa conseguir, né, aquele primeiro contato que muitas vezes, por inúmeros motivos, acaba a criança tendo atitudes que acho que às vezes até da fase da criança, como que Sim, sim. a educação, né, a gente pode levar um diálogo inteligente com as crianças, como que a gente pode fazer isso? Então, primeiro, como eu comentei, a criança ela vai refletir tudo que ela está vendo e tudo que ela está Sim. sentindo. Então, o exemplo, ainda tem até um ditado que a palavra aconselha, mas o exemplo arrasta. Uhum. Então, o viver, simplesmente o viver, o dar o exemplo, isso já vai motivar muito a criança. E ela vai entender a ligação que vocês têm e até que ponto você pode cobrá-la de alguma coisa que ela vai responder, porque ela é muito, muito esperta. Então, É. se você for pedir para ela
Mas eu pedi para você não ficar tanto tempo no celular. Aí ela vai falar, mas você fica. Você vai falar, então, mas é para você não ficar, entendeu? É. Então, assim, claro, cada um tem seu papel. O adulto, ele tem o papel de orientar e de instruir, mas a criança, ela precisa ver ali na prática o exemplo, e o abordar é muito importante, como eu falei. A criança, ela não é um mini adulto, a gente não pode conversar com uma criança como se estivesse conversando com um adulto. Mas é muito importante você criar uma analogia para eles, criar uma história, um universo para poder chegar ali. Por exemplo, se eu quero falar sobre dedicação, sobre força, eu não vou falar para a criança, você tem que se empenhar, você não está indo bem na escola porque você não está estudando. Então, muita cobrança negativa em cima da criança. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode já trazer para o universo dela e falar assim, olha, você não gosta tanto do super-herói, do Homem-Aranha? O Homem-Aranha, ele treina bastante, sabia? Ele precisa acordar todos os dias e arrumar a roupa dele. E depois que ele arruma a roupa dele, ele come para ele ficar forte, para ele conseguir ir salvar o mundo. Então, isso a criança aprende no lúdico. Ela não vai Sim. aprender ali na teoria. Então, quando você coloca essa linguagem para a criança, ela já começa a entender e fala assim: nossa, eu tenho que acordar e arrumar minha roupa porque o Homem-Aranha arruma a roupa dele. Então, é legal a criança ter, a gente criar uma história, a criança poder compreender no cognitivo e na prática ali, às vezes talvez assistindo um filme e aí ela processando essa imagem do... Ai, minha mãe falou mesmo que o Homem-Aranha tinha que acordar mais cedo. Olha lá, ele tá acordando. E aí a criança... É muito lindo isso, porque na cabeça deles já cria todo o universo e a gente pensa que, não, eu só falei para ele que eles tinham que se dedicar mais na escola. Mas ele se sente motivado agora porque na cabeça dele tem todo o universo em volta disso. Então, é muito importante quando você for abordar a criança para falar, trazer algo lúdico, trazer algo que a criança possa visualizar, que a criança possa entender. Tem até uma moça que eu sigo também no Instagram, que ela dá umas dicas muito legais. Ela estava dando uma dica sobre a questão da obediência, que é importante você ter uma sementinha, e aí você vai plantando a sementinha e a sementinha vai crescendo, e aí ela vai se tornando mais obediente. Então, a criança fez uma coisa, como é que tá a sua sementinha? E aí ela vai entendendo porque você criou uma analogia ali para ele, uma história, e ele vai processar bem melhor. E é legal, né, que a gente pode usar essa linguagem mais lúdica, tanto nas coisas práticas da vida, quanto quando a gente vai explicar as coisas espirituais, né? Aqui em casa funciona demais dessa forma. E é a linguagem deles, né? É o jeito que entende. E desde quando eu descobri isso, para conversar com a Helena, tem sido, assim, maravilhoso. E outra coisa que eu quero perguntar para você. Eu vi que ali na sua bio você colocou que você tem 12 passos. É isso? Para a gente poder ter sucesso com as crianças no futuro. Você poderia me citar assim, os 12 rapidamente, para que depois gere curiosidade e as pessoas possam ir lá no teu perfil para entender melhor sobre isso? Sim. Então, esses 12 passos é um e-book que eu vou montar. E, na verdade, ele ainda não está disponível. Quando estiver pronto, você me avisa. Sim, pode deixar. Mas eu já vou antecipar aí 3 passos, tá? Um dos passos é a questão física. Como que a criança precisa desenvolver ali para ser forte e confiante, porque os 12 passos estão resumidos nisso. Então, primeiro, é importante a gente mensurar como é que essa criança está evoluindo. Então, um dos passos é a gente acompanhar em uma avaliação que você vai fazer com a sua criança, mas isso eu crio um protocolo, mas eu não deixo tão restrito, porque cada criança tem a sua necessidade. Então, até tem uma live que eu já falo um pouquinho sobre isso, mas a ideia é, você vai fazer um teste com a sua criança. Então, você vai desenhar um quadrado no chão e a criança tem que saltar ali com um pé. E aí você vai falar para ela, olha, eu quero ver quantos saltos você consegue fazer com um pé só. E aí você vai mensurando, você solta o tempo e faz 30 segundos e ela tem que saltar com um pé. E aí você faz, para eles visualizarem, fica bem legal,
você colocar um quadro e aí você vai anotando. Olha, você conseguiu fazer tantos saltos com o pé direito, agora vamos ver o pé esquerdo. E aí depois que você colocar o pé esquerdo, aquilo ali vai ficar salvo. Daqui um mês, 2 meses, você pode refazer a avaliação e falar assim: nossa, como você melhorou, nossa, como você evoluiu. Você está treinando, né? Você está se dedicando. Então, são coisas que é importante para ir fortalecendo não só o físico da criança e ela entender que ela está em fase de crescimento, que ela está em fase de desenvolvimento, é importante ela estimular isso, a parte física, mas a parte emocional, porque ela vai ficando mais confiante e determinada. Nossa, que legal, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Outra dica também que eu tenho é quando a gente faz a parte de flexibilidade. Então, a criança, por exemplo, vai ficar com os joelhos estendidos e vai tentar tentar descer o máximo que ela puder com as mãos, com o tronco à frente. E aí você, com uma fitinha, vai mensurar da pontinha do dedo até o chão e falar: olha, você ficou essa distância do chão. Vamos ver daqui um mês como é que vai estar. Aí é legal que você vai estimulando a criança durante todo esse processo. Então, ela tá lá, sentada na frente da Que televisão. legal, Ana. Nossa, muito inteligente, porque você consegue trabalhar o corpo e também a parte mental, Sim, né? É um e estilo. o legal é assim, a criança, tanto a criança quanto os adultos, eles precisam processar a parte de o estímulo mental. Então, é assim, quando você vê um resultado, você se sente motivado a fazer. Então, é importante que a criança visualize e quando ela, um dia aí, ela não estiver motivada, você motivá-la com isso. Fala assim: ei, mas lembra que para chegar lá e melhorar, a gente tem que treinar hoje, tem que treinar todo dia um pouquinho. Vamos lá fazer um alongamento agora? Agora vamos brincar um pouquinho e a gente brinca de fazer amarelinha e estimular esse salto com um pé só. Então, isso tudo é importante porque nós vamos, que é o e-book, né? Nós vamos criando crianças fortes e confiantes. Porque do que adianta eu ter eu chegar lá na frente e ser uma adulta confiante, mas meu físico não está preparado, ou meu físico tá ok, mas minha estabilidade, minha autoestima tá horrível. Então, é o corpo como um todo. E o Sim. último, vou dar a última dica aqui. Mas depois eu venho te avisar do e-book completo, que eu vou Tá lançar bom, aí. eu quero com certeza saber. Vou avisar Sim. todo mundo aqui. E a última, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos membros superiores. A gente falou sobre membros inferiores no salto unilateral, que chama, e a gente falou sobre a flexibilidade. Agora, nos membros superiores, a criança vai brincar de imitar um urso. Então, ela vai andar com as mãos e os pés no chão e você vai determinar uma distância. Olha, você vai até lá e volta. Eu quero ver quantas vezes você consegue fazer em 30 segundos. E não só a questão de força, membros superiores e inferiores, mas também agilidade e coordenação motora. Então, a criança vai trabalhando um todo aí. E eles vão se divertindo, né? Que aí é a parte que a gente Olha, brinca. que legal, que legal. Eu quero já quero esse e-book. Não demora, não. Pode deixar, pode Ainda mais deixar. agora que a gente tá em casa, né? Sim, Quarentena e sim, tudo já tá mais. saindo do forno já. Eba, que bom. E agora falando assim, mais na parte mesmo física, né? Uhum. Como que a gente pode saber quando a criança tem alguma, por exemplo, coordenação motora, né? Algo que faz toda a diferença e depois também tem que ser super trabalhado, porque lá na fase adulta, se você não tem, você sofre. E eu sei que eu sou essa pessoa. Uhum. E eu fui super, tipo, eu não tive muito esse estímulo, apesar de fazer esporte e tudo mais, mas tem algumas coisas que eu ainda sinto dificuldade, mas o esporte me ajudou muito. Como que você acha, como educadora física, que a gente pode ver essa dificuldade nas crianças quanto à coordenação motora? A gente sabe que isso eles vão adquirindo com o tempo, mas qual que é o ponto onde a gente percebe que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada? Sim. Olha, um ótimo parâmetro aí para ver como que a sua criança está evoluindo é a questão que, assim, a coordenação motora, ela é dividida em duas áreas.
Tem a coordenação motora global, que exige movimentos mais amplos, movimentos maiores, e a coordenação motora fina, que é o movimento de pinça, é o movimento de escrever, é o movimento de cortar. Então, esse tipo de atividade manual é um ótimo parâmetro para você avaliar aí como que sua criança está evoluindo. Sim. Se antes ela estava cortando mais tortinho, né? Tinha uma linha e ela não conseguia seguir a linha. E agora ela já consegue seguir a linha, então ela já está aperfeiçoando essa coordenação motora fina. Muito tipo de trabalho manual é interessante, é legal que as crianças gostam. É o famoso do it yourself, né? Que é aquele faça você mesmo. Então, as crianças, além de fortalecer a questão da coordenação motora, a questão física, é muito legal para o cognitivo da criança, porque ela vê o negócio construindo e ela ter a satisfação de falar, eu que construí, eu que fiz isso daqui. Então, isso é uma atividade muito legal e fortalecer o vínculo afetivo também, porque quando você senta para fazer com a criança, ela fala assim, nossa, que legal, agora é a hora que meu pai, é a hora que minha tia, é a hora que a minha professora está sentada só comigo, a atenção está só em mim. Então, isso que eles precisam ser assistidos, eles precisam ser auxiliados. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente sabe que é difícil, mas o fato de você estar trabalhando aqui, a criança está brincando ali, você está de olho, ele já se sente amado, já se sente assistido porque você está ali com ele. Não é uma coisa tão distinta, sabe? Eu estou lá no quarto e ele está lá na sala. Então, é legal para ir desenvolvendo não só a coordenação motora fina. É que assim, eu sempre vou cair no mesmo discurso. É importante a criança, exato, a criança como um todo. Mas em questão física, especificamente da coordenação, esse é um ótimo padrão para você comparar aí. E aí, claro, que tem na questão da coordenação motora global, tem algumas coisas mais complexas. Por exemplo, o polichinelo. É um exercício relativamente fácil, mas a gente vê muito adulto com dificuldade. Por quê? Não teve o estímulo lá na infância, entendeu? O polichinelo, o fato de você aproximar os pés, fechar os braços, afastar as pernas, exige coordenação motora. Total. Ai, gente, eu acho muito engraçado, porque tem coisas assim que eu falo, meu Deus. Mas tá bom, eu fiz esporte, deu uma melhoradinha, mas não foi 100%. Por isso que eu ainda fico muito em cima da minha filha. Mas ela, já acho que parece que nasce assim, diferente, né? Ela já sempre teve uma coordenação motora muito boa. E ela sempre vai trabalhando para poder A mãe tá aprimorar. Trabalhando bem. A mamãe tá trabalhando bem. Né? Porque eu falei, não, já basta eu, tá ótimo, descoordenada, na casa não tem. Ai, ai. E Ana, eu queria perguntar para você, durante todo esse tempo de educação infantil, o que você sente, agora vamos pro lado dos pais, que é a maior dificuldade dos pais quanto essa questão da criança de forma global, né? Que você trabalha, não só o corpo, a mente. O que você percebe que é algo assim que realmente precisa ser reforçado, que volta e meia o mesmo problema volta para você? Tá, eu vou falar nos dois âmbitos que eu vivo e eu já vivi. Vou falar um pouquinho sobre Brasil, quando eu estava aí, o que eu sentia. Primeiro, os pais, eles têm muita dificuldade de entregar tempo de qualidade para os filhos. De forma geral, tá? Não estou especificando. Então, as crianças, eu senti isso muito de um tempo para cá. As crianças tinham muita necessidade de atenção, as crianças tinham muita necessidade de carinho. Então, às vezes eu tinha aluno que chegava na aula extremamente bravo, extremamente nervoso. E se você não tem essa sensibilidade, esse feeling de perceber o que está acontecendo, você simplesmente fala, fulano, para de brigar comigo, vai sentar. E aí a criança, ela não precisa de mais alguém brigando com ela só precisava que a gente chamava e falava, ei, abaixava, ficava bem pertinho dele, segura na mão dele, olha nos olhos dele e fala, o que está acontecendo? E a criança, ela vai refletir, sim, 100%. Aí ela vai falar, ai, fulano brigou comigo e vai começar a chorar. E você vai perceber que ela não tá chorando porque o fulano brigou. Aí eu falava assim, tá, e na sua casa tá tudo bem? Aí ele falava, tá, sua mamãe e seu papai tá bem? Tá bem.
Eles estão... Você tá gostando? Tá brincando bastante com a mamãe e papai? Não, a mamãe sempre tá trabalhando e o papai tá viajando. Então, desse jeito que você vai entendendo e você vai percebendo o que está acontecendo. Se a criança ela está refletindo essa agressividade, se ela está refletindo uma ansiedade, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem vivenciado muito isso. Ai, meu filho não para na frente do computador para fazer a aula. Ele é muito ansioso, ele não consegue sentar para comer, porque ele fica ansioso. Porque, gente, a gente está vivendo um momento muito, muito difícil, onde você tem que lidar com todas as emoções, a criança ela tem que lidar com a energia dela totalmente acumulada dentro de casa, ela não pode sair, ela não pode brincar com os amigos dela. Então, é uma fase onde a infância, onde a criança ela não vai, muitas vezes, entregar o que você está perguntando diretamente, ela vai deixar subentendido. E aí que você tem que ter esse feeling, essa paciência de conversando com ela, ouvindo e tentando entender o que está acontecendo. Sim. E motivando e incentivando ela, porque às vezes eu falo com algumas mães assim, uma mãe comentou comigo que o filho estava com muitos ciúmes do irmão. Aí eu falei para ela, tá bom, então faz o seguinte, faz uma atividade só com ele, uma atividade só com o irmão. Fala para ele que você ama ele. Ana, mas eu falo, mas assim, tem que ser exagerado. A criança, ela precisa entender isso claramente. Até fiz ontem um reel sobre isso, que 3 formas de você claramente dizer para sua criança que você a ama. Então, a criança ela tem que estar assim saturada de saber, porque se a gente deixa esse poço aí descendo, a criança ela vai ficar mais agressiva, ela vai ficar talvez mais depressiva, porque ela precisa disso. Agora, trazendo um pouquinho a pergunta para o âmbito dos Estados Unidos. O que eu sinto aqui é muito... A maior dor do meu público é a questão da rede de apoio. Porque aqui o imigrante, o brasileiro, ele saiu do Brasil, veio para os Estados Unidos e aqui não tem a família, não tem os amigos por perto. Então, o fato de, ok, eu estou trabalhando, como é que eu vou fazer com a minha criança? Aonde que eu vou deixar minha criança? Aqui eu mudei muito, muito minha opinião em questão à educação, porque a educação, ela é, bem dizer, compartilhada. Porque se você está trabalhando, seu filho vai estar na babá. Então, não tem opção. Aí vai estar com a minha mãe, vai estar com a minha tia. Aí que eu queria entrar. Como que você... Eu sei que você faz um trabalho também de capacitar essas pessoas, né? Sim. Uhum. Gente, eu achei isso muito, muito incrível. Eu acho que aqui no Brasil não tem isso. Tem? Existe isso? Tem, mas não voltado para tanto para a parte física, mas não vindo de profissionais de educação física como eu, que é o meu histórico, né? Mas tem algumas pessoas sim que falam sobre isso, mas falam na questão de desenvolvimento da criança, às vezes metodologia Montessori, parental, então tem mais voltado nessa área. Como é que funciona? Exatamente isso que eu tenho sentido aqui. Aqui é muito diferente quando você tem que sair, eu vou precisar ficar até mais tarde no trabalho. Aí você fala assim, mãe, passa lá e pega a criança, por favor. Por quê? Você conhece a educação que sua mãe te deu. Você conhece a sua mãe, os princípios, os valores. Tranquilamente você deixa sua filha ali, entendeu? Tranquilamente. Agora, o problema é quando você está em outro país, você tem que saber a pessoa que está lidando com o seu filho. Você tem que conhecer a pessoa, os princípios. E é tudo do zero. Porque você não sabe qual que é o histórico da pessoa, não sabe como que a pessoa vai tratar seus filhos. Então, isso que é uma coisa que eu tenho vivenciado muito aqui e entendido que aqui a realidade é, se você tem o prazer de poder trabalhar em casa e poder auxiliar seu filho paralelamente, legal. E aí, como que você vai educar e vai auxiliá-lo nisso? Agora, se você não tem, infelizmente, não tem essa disponibilidade, você tem que trabalhar fora e seu filho vai ficar com alguém,
como que esse alguém... Aí eu vou ensinando algumas formas de entender. Por exemplo, um lugar que tenha muitas atividades também não quer dizer que seja bom. Porque muitas atividades pode ser que sua criança fique cansada, fique ansiosa, porque ela não pode perder nenhum tempinho para brincar, porque toda hora tem uma atividade. Então, você ir mensurando essas coisas para você entender como que sua criança está refletindo. Ela está chegando em casa feliz, ela está chegando em casa irritada, ela está chegando em casa ansiosa. E isso tudo é de conversando. Não tem, infelizmente, né? Seria muito mais fácil se tivesse uma fórmula mágica, você fez assim, deu certo, deu errado. Mas não é, cada criança é uma criança. Então, são realidades totalmente diferentes que eu achei muito interessante e tenho entendido muito mais depois que a gente está aqui nessa realidade. Na realidade, né? Uma realidade que você está vivenciando. Eu acho que quando a gente está dentro, né, da situação, a gente fica até mais sensível para conseguir entender e também, no seu caso, montar um plano de ação, né? Exato. Que atenda, né, de forma bem efetiva. Uhum. E eu vou fazer o seguinte, eu não sei, porque meu público, a grande maioria é mulher, mas eu queria ver se tem alguém que tem alguma pergunta. Se você tiver, envie aqui ou põe aqui nos comentários, eu vou chamar você, dá para chamar aqui pelo vídeo. Aí você pode fazer a pergunta para Ana. Vamos ver se surge alguém e pegar de surpresa. Mulher às vezes não gosta, né, de aparecer. Mas se não quer aparecer, pode mandar nos comentários também. Eu tô vendo aqui, olha, uma prima entrou, ela tá lá na Inglaterra, então tem gente do mundo inteiro assistindo. Eu vi também uma amiga minha aqui da Inglaterra, a Marliane. Deixa eu ver. Eu vi aqui que acho que é Flávia, não sei. Ela colocou que é muito interessante. Fico admirando minha irmã, ela é demais com sua filha. Ela tem 3 anos, mas ela tem uma dependência incrível. Isso é um pouco de insegurança da criança, né? Que gera, né? A dependência, ela é saudável até certo ponto. É importante a criança entender que ela tem o apoio, a segurança ali dos responsáveis, né? Dos pais ou da professora, mas é importante ela entender que ela pode fazer sozinha. Então, uma das coisas, um exemplo prático aí, que eu gosto de mostrar assim no prático para vocês entenderem, processarem. Pôr os sapatos. Como é natural a criança ali de 3 aninhos, ela sentou, a mãe ou o profissional já voa ali em cima e já vai pôr o sapato dela e você fala assim, ei, calma, deixa ele tentar pôr. Não, ele é muito pequenininho, ele não sabe. Deixa ele tentar. O fato dele tentar, a criança já vai vendo, sentindo essa independência, entendendo, falar, ai, que legal, eu consigo... Olha, eu consegui colocar a meia sozinho. E você pequenas coisas, né? Exato. E a criança vai tendo essa autoconfiança, a criança vai entendendo essa independência. E isso que é legal, porque às vezes a gente fala, ele não consegue, mas você nunca deixa ele tentar. Então, deixa ele tentar. Ela também falou que ela tá pensando em ser mãe novamente depois de 17 anos. Ai, olha, eu vi que legal, gente. Olha, eu admiro. Olha, muito bom, eu vou falar. Eu tenho exemplo prático aqui. Minha sobrinha tem 17 anos e minha cunhada engravidou e agora minha outra sobrinha tá com 6 meses. Gente! E nossa, deve ser assim, porque são fases totalmente diferentes, uma adolescente. Sim, e olha, tá sendo uma delícia, porque a minha sobrinha, quando a minha cunhada engravidou da minha sobrinha, ela era muito nova, muito nova. Então foi tudo muito atropelado, ela não tinha muita família em volta, ela não conseguiu processar tudo, né? E agora eles estão curtindo cada segundo da neném, então é muito legal. E a minha sobrinha, ela é quase que uma mãe, né? Porque 17 anos, então os 3 isso que eu tô pensando, trabalham ali com... né? É muito gostoso, muito gostoso. Muito... Aproveita, se você tá com esse desejo no seu coração, aproveita aí. A Isadora aqui, ela também é uma excelente profissional. Ela mora em Campinas,
trabalhamos juntas durante anos e ainda seguimos com a nossa amizade linda Que e sempre legal. compartilhando Deixa eu informações. ler aqui o que ela escreveu. Eu não tenho dúvida, mas eu quero mandar um beijão pra mim. Eu te admiro muito. Que legal. E tá Olha, grávida também, vem a Ayla. não, eu moro em São Paulo, viu, Isadora? A gente tá perto, quem sabe, né? Eu sou muito interessada nessas coisas, porque eu invisto mesmo, sabe, na educação da minha filha, em tempo, em amor, em poder semear na vida dela, porque eu entendo que realmente muitas vezes a gente quer, né, sonha com o futuro, nós que somos cristãos e tudo mais, e também quem não é, mas eu acho que a gente entende realmente o filho como uma herança, como um presente dado pelo Senhor. Sim, E tudo que eu posso, sabe? Eu me capacito, eu leio, eu busco, eu procuro ter tempo de qualidade. Muitas vezes a gente ainda acha que a gente faz pouco, né? Porque eu acho que mãe sempre vai ter isso, eu poderia fazer mais. Mas eu acho que o pouquinho que a gente investe em amor, que eu acho que foi uma das coisas que você falou, sabe? Que tá faltando muito. Eu percebo demais isso, sim, sabe? sim. A ausência, até por conta também do próprio celular e todas essas mídias, né, que a gente está chegando. Muitas vezes todo mundo fica na mesma casa, cada um com o seu celular e não tem aquele tempo de acolhimento da família que é tão importante para as crianças. E por Sim, isso, antes da gente terminar, Ana, eu sei que você professa a mesma fé que eu. Peraí. E, e a gente não está falando aqui de religião, nós estamos falando de uma pessoa que é Jesus, e a gente crê que tudo que a gente faz, ele é aquele que está no controle. Peraí, aqui. Meu Deus, caiu aqui. tranquilo. Ele é Deixa eu aquele que só está no complementar uma controle. coisa. Sim, fica super à Eu quero vontade. dizer que eu entendo. Eu não sou mãe ainda. Tudo que eu falo sobre as crianças são o que são esses anos de experiência, esses anos que eu convivi com eles. Mas eu já entendo que não é fácil, porque não é fácil como profissional quem dirá ali 24 horas e você pensando, ai, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo certo? Mas eu quero te encorajar e dizer que sim, você está fazendo certo. Sim, você tem se dedicado. O fato de você consumir conteúdos, o fato de você se preocupar em ter pessoas ali, em auxiliar, porque a gente vive em uma cobrança na sociedade que a mãe ou os pais eles têm que saber criar a criança. E qual é o desmérito dessa pessoa pedir auxílio de um profissional? Qual é o desmérito? Eu não entendo, sabe? Porque a gente estuda finanças, a gente estuda culinária, mas a hora que tem que estudar família, fala assim, não, Nossa, você nasceu uma Ana, criança, nasceu uma mãe. eu Não, também vejo isso de uma forma tão assim, né? A gente se prepara para tanta coisa, mas eu acho que para uma das coisas mais importantes no meu, né, exato, na minha exato. concepção, que é a família. Você entra num casamento cru, você entra para uma maternidade sem saber para onde vai, porque pelo menos para mim foi assim. Um dia eu lembro, nossa, foi muito, a minha ficha caiu exatamente assim. Eu tive a Helena e aí eu tomei anestesia, enfim, né, porque eu fiz cesárea. E quando eu acordei, era de madrugada, eu olhei pro teto, falei, gente, onde que eu tô? Eu olhei pro lado e tinha um bebê. Eu falei, gente, eu sou mãe. De Agora que eu sou esse mãe. bebê? Oi, eu sou mãe. Então, assim, e aí foi desse jeito, vai com medo mesmo. Mas no caminho a gente vai buscando. E isso precisa ter uma preparação, sabe? Você falando que você Sim, ainda não é mãe, é incrível saber que você já está se preparando. Porque, por exemplo, para as pessoas solteiras, eu acho que a melhor fase para você aprender sobre casamento é quando você é solteira. A melhor fase de você aprender como ser mãe é quando você ainda não tem filho. Então, assim, essa visão a gente precisa ter, sabe? De se preparar e se capacitar para aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é a família. E se você teve filho sem saber como eu, busca, vai atrás, sabe? Faz o teu melhor. Se você entrou num casamento também super cru, sem saber, vai buscar, porque essa é a fonte mais importante, é a base da nossa vida, que é a excelente, família, sim, né? com certeza. E é muito bom poder contar com profissionais como você. E faz mesmo aí seu e-book, que eu vou esperar todo mundo. E eu quero muito poder botar em prática, porque eu acredito muito em pessoas que são levantadas como você, sabe? Para falar
com os nossos pequenos que atualmente têm sido tão atacados. Então, eu queria, Ana, que a gente terminasse, como eu falei aqui, né? A gente professa a mesma fé, a gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre uma pessoa que é Jesus. Então, eu acho que a gente não faz nada. A palavra dele diz que a gente não faz nada se não for por ele. Então, eu queria terminar esse papo aqui tão gostoso com uma oração sua, sabe? Aí você tem liberdade para orar e a gente vai entrar em concordância aqui. E muito obrigada, de coração, viu, pelo Imagina, teu eu que tempo. agradeço. E com certeza, nós muitas vezes falamos, nossa, isso não é para mim, eu não consigo, mas Deus escolhe e capacita. Ele não vai escolher os capacitados, ele vai escolher você e Isso aí. capacitar. Você que é mãe, ele vai te capacitar. Tenha segurança, tenha ansiedade, você fala, vai dar certo, não vai dar certo. Vai, porque ele vai te capacitar. Então tem que entregar nas mãos dele e tem que confiar. Porque a gente que fica querendo levar as coisas na nossa mão, mas a gente não vai em lugar nenhum na nossa força, tem que ser na força dele. Então isso é muito maravilhoso. Vamos lá, então, que eu vou agradecer esse momento. Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essas pessoas que estão aqui. Eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e o Senhor nos trouxe aqui com esse intuito de levar a esperança às casas, levar a paz às casas. Esse momento tão difícil que nós temos vivido, nós temos passado, mas o Senhor é o Senhor que está conosco, que nos fortalece, a sua misericórdia nos sustenta e nós somos eternamente gratos por isso. Eu quero dizer, Senhor, que eu peço que cada vida aqui, cada criança que está sendo representada por um adulto aqui, seja protegida, seja guardada, tanto no seu mental, no seu físico, porque nós sabemos que pessoas têm se levantado para destruir nossos pequenos, essa nova geração, mas o Senhor é o Senhor que protege, é o Senhor que guarda, é o Senhor que nos capacita. Continue em nome de Jesus, levantando pessoas boas, pessoas para transformar essa geração, pessoas que possam nos incentivar coisas boas e não coisas ruins. E continue em nome de Jesus abençoando a Thaisa nesse propósito, nesse ministério que esteja alcançando vidas, trazendo paz, renovo e refrigério para essas almas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Ai, que tempo bom, que gostoso. Que delícia, que delícia. Muito bom, a gente podia terminar de forma melhor, né? Então, gente, eu queria falar para vocês que a gente está fazendo essas lives na segunda, que é Milagre da Segunda. A gente tem uma comunidade no Facebook. Eu vou deixar o link para vocês nos meus stories. E tem um e-book também sobre a Milagre da Segunda. Por que que a gente tem que já iniciar a nossa semana de uma forma positiva? Por que que a gente tem que tirar aquele negócio que eu não gosto de segunda-feira? E tem passos práticos para que você possa fazer isso. E eu vou esperar também o e-book dessa mocinha aí, hein? Vou ficar com... Pode deixar, pode deixar. Muito obrigada, que o Senhor te abençoe grandemente, que você possa ser cada vez mais capacitada com ousadia e intrepidez e que você possa encher essas crianças de amor e também possa nos instruir, né? Os pais, continue e persevere. A gente sabe que não é fácil tá nas redes sociais falando sobre coisas que são valores do reino, enfim, e principalmente com criança, né? Mas persevere. Não deixe que nada te pare, porque com certeza Deus é aquele que te sustenta e você foi levantada para isso. Sua missão é linda, viu? Amém, obrigada. E continue mesmo. Um grande Obrigada, beijo, viu, para você. Obrigada por todo mundo. Deixa eu ver que alguém mandou uma... eu vou ler aqui, tá? Antes de terminar, porque parece que se estamos vivendo a vida cristã de maneira religiosa, sem poder, sem força, sem vitalidade, sem ânimo, alguma coisa está errada. É preciso rever a parte estrutural da nossa fé. A fé é o meio de ação. Eu acho que é isso. É isso aí. Sim. É verdade. Muito bom. Então tá bom, gente. Foi muito bom esse tempo. Se você tem alguém da família que pode ser abençoado por essa live, eu vou deixar ela salva. Vocês encaminhem para esse pessoal depois, porque a gente sabe que segunda-feira é esse horário, né? Às vezes não é todo mundo que tá aqui.
ao vivo, mas essas pessoas podem ter a oportunidade de ser abençoadas pela vida da Ana depois, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Tchau! Obrigada, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau!